Olá, bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e evolução. Hoje nós vamos falar da decomposição de vetores no plano cartesiano. Após essa aula, nós temos mais uma aula, alunos, voltado para vetores, onde nós vamos discutir um pouco da base canônica de vetores. Nessa aula nós já vamos dar uma breve definição dessa base canônica e vocês vão ver como vai ficar fácil vocês enxergarem a figura, Sabe aquelas malhas quadriculadas com vetores que caem no Enem? E aí tem uma seta para cá, uma seta para lá, ele coloca várias setas naquela malha quadriculada e pergunta para você qual é a resultante, o vetor resultante de todos esses vetores. E você não sabe responder porque você não consegue entender, fazer, calcular o módulo do vetor e escrever o vetor na base canônica. A base canônica ela vem para facilitar tudo isso. E nós vamos mostrar aqui essa base canônica em forma de versor, que é um versor unitário, tá certo? Então, vamos à aula de decomposição de vetores, tá? Hoje tá quente, nós vamos usar trigonometria, seno, cosseno, tá certo? E se você não sabe isso, eu aconselho que você pegue um ciclo trigonométrico, tá? Um ciclo trigonométrico, para poder estar trabalhando as aulas com esse ciclo trigonométrico, tá certo? Então vamos lá? Então, começando a nossa aula de hoje, alunos, todo vetor ele pode ser escrito num plano cartesiano XY, tá? Quando eu falo plano R2, eu estou falando coordenadas cartesianas x e y, tá certo? E esse vetor, ele tem com os eixos OX e OY um ângulo de inclinação. Então nós temos aqui um plano cartesiano com dois vetores na origem, centrado na origem, tá? Assim, com origem no ponto O aqui, das coordenadas cartesianas, o ponto 0, correto? Aonde um está no primeiro quadrante do plano cartesiano e o outro vetor está no segundo quadrante, correto? Esses vetores podem ser escritos utilizando a base do plano cartesiano, Então, como que eu faço essa decomposição? Primeiro, esse vetor, ele tem uma coordenada aqui, de valor x. Então, ele está inclinado, olha só. Ele está inclinado, Então, ele tem uma coordenada x aqui, que é vetorial também. Então, eu posso considerar que ele exerce uma projeção ortogonal sobre x, aqui, que eu vou chamar de V1x. Por que V1x? É o vetor 1 no plano x, tá certo? Correto? Maravilha. Então, quem é o Vx? Aluno V1x. Já podemos escrever aqui, V1x seria quem? Componente horizontal de V1, vetor V1, em OX, ou seja, no plano OX, correto? Maravilha. Esse mesmo vetor, ele faz uma projeção ortogonal sobre o y, Sobre o eixo y, que eu vou chamá-lo de V1y, correto? Quem é V1y? Quem é V1y? É a componente vertical de V1 em y. Componente vertical de V1, vetor V1, de V1 em OY, eixo OY. Maravilha! Professor, como que eu interpreto isso de uma forma mais contextualizada? É mais ou menos isso, é quando você atravessa uma praça em diagonal, você está executando esse movimento vetorial. E esse movimento vetorial, ele pode ser decomposto em duas coordenadas, tá certo? Então tá. Alunos, esse vetor V1y, componente horizontal y, de V1 OY, eu posso obtê-los também em V2, tá certo? Então, vamos pegar o V2. O V2, da mesma forma, ele tem, ele tem aqui uma componente horizontal, certo? Que eu vou chamar de V2x, correto? Não sei se é da percepção
né, de todos, mas há de se entender que, pelo desenho, esse ângulo aqui é menor do que esse. E esse vetor aqui está um pouco maior do que esse, correto? Mas, independente disso, ambos vão ter duas componentes, uma horizontal e outra vertical. Aqui eu tenho o meu V2Y. Olha que maravilha, certo? Vou pegar, né, o vetor VY, projetá-lo para cá. Olha só que maravilha. Eu projeto ele aqui, ó. Vou fazer sem régua, tá, alunos? Para não perder muito tempo com formalidades. Olha lá, ó. Eu projeto ele aqui. Tá meio tortinho aqui, né? Como o desenho não é o nosso forte, correto? A nossa ideia aqui é transmitir a mensagem. Olha lá, ó. Eu projetei, né, aqui o encontro dos dois vetores aqui, ó. Ah, professor, eu posso projetar o Vx lá? Sim, lembra das construções? Olha lá, ó. Olha lá, ó. V1x e aqui V1y. No encontro dos dois vetores, eu tenho o vetor resultante. Ah, então quer dizer que o V1, ele é o vetor resultante de Vx e Vy, componente horizontal e vertical? Claro, alunos, eu posso até escrever o módulo de V1, ó, como sendo o teorema de Pitágoras aqui, ó, V1x ao quadrado mais V1y ao quadrado, olha lá, ó. Opa, aqui é y. V1y, olha lá, ó. Certo? Por quê? Porque formou um triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Eles estão em 90 graus, correto? Qualquer projeção ortogonal Vx e Vy sobre os planos OX, sobre a reta OX e OY, vai me gerar dois vetores perpendiculares, que me geram um vetor resultante, que seria o teorema de Pitágoras. A mesma coisa acontece de forma análoga. Acontece com o V2 aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu projeto o V2y para cá, V2y aqui, ó, olha lá, ó. Projeto o Vx aqui, ó, V2x para cá, olha lá, ó. No encontro dos dois, eu tenho o vetor resultante. Então, V2 nada mais é que o resultante das componentes Vx e Vy, tá certo? Professor, como que o vetor aparece, né? Ele se apresenta. Todo vetor, alunos, ele se apresenta no plano. Por exemplo, isso aqui é um vetor, tá? Não sei direção, não sei sentido. Ele está no espaço, ele está no plano. Aí eu vou lá e simplesmente desenho as coordenadas cartesianas Vx e Vy, fazendo um rascunho aqui, e vou fazer a decomposição desses vetores nessas duas coordenadas. Então qualquer vetor pode ser colocado no plano cartesiano sobre um ângulo θ, correto? Sobre um ângulo θ e calculado as suas componentes Vx e Vy, tá certo? Maravilha, né? Então, voltando lá, olha só. O V2 é a mesma coisa que o V1, né? O V2 nada mais é que a resultante das componentes horizontais Vx e verticais Vy. Então, eu posso escrever o V2 aqui, vou escrever de uma cor diferente, módulo de V2, é igual módulo de V2x ao quadrado mais módulo de V2y ao quadrado. Tá aqui, ó, maravilha. Correto? Teorema de Pitágoras, porque ambos formam um triângulo retângulo. Ô, Luiz Caio, quer dizer que V2x é componente horizontal do vetor V2 em OX? Sim, não precisa escrever isso, né, alunos? O V1 aqui, V1x e V1y já serve de parâmetro. Repete a situação em V2. V2x, componente horizontal do vetor V2 em OX. V2y, componente vertical do V1, do vetor V2, perdão, no eixo OY. Maravilha, maravilha. Bom, diante desses fatos, você pode estar perguntando, ô professor, mas onde entra seno e cosseno aí? Não formou um triângulo retângulo, alunos, em ambos os lados? Não formou? Formou um triângulo retângulo, tá certo? Então, se formou um triângulo retângulo, eu posso dizer que aqui existe uma relação fundamental de seno e cosseno, certo? Eu posso afirmar, tá, ó, que seno de θ é igual a quem? Cateto oposto, ó, θ, cateto oposto. Se não sabe trigonometria, vai ter que voltar lá, certo? Nas aulas de trigonometria do ensino médio. Nós não temos aula de trigonometria aqui ainda no Superato, mas nós chegaremos lá e vamos ensinar vocês a construir
o ciclo trigonométrico, que é a principal, né? A principal meio de comunicação para você entender isso, tá certo? Mas vamos lá. A gente sabe que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E outra coisa, triângulo retângulo, trigonometria do triângulo retângulo já é matéria do ensino fundamental. Nós estamos dando aula aqui para alunos aqui que vêm com dificuldades, né, na escola. No ensino fundamental já, no 9º ano já está dando trigonometria do triângulo retângulo, tá certo? Então o cateto oposto é o V1y, vetor V1y, módulo do vetor V1y sobre, olha lá, quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o módulo de V1. Então, sobre módulo de V1. Isso implica que, multiplicando aqui, fazendo algebrismo, multiplicando em cruz, aquela parafernália toda, V1y nada mais é que o módulo do vetor V1 vezes o seno de θ. Maravilha, professor. Bom, então, aqui nós podemos observar, tá, que a componente vertical do vetor V1 sobre o eixo OY é dado pelo módulo da componente, é igual ao módulo do vetor vezes o seno, correto? Bom, então quer dizer que, professor, que aqui o cosseno de θ pode ser escrito, pode ser utilizado da mesma forma. Claro, cosseno de θ, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, módulo de V1x sobre um módulo de V1, que é a hipotenusa. Então, aqui, ó, como é que fica isso aqui, ó, vamos lá. Multiplicando em cruz, né? A componente horizontal do vetor V1 vai ser o módulo de V1 vezes o cosseno de θ. Maravilha! Então, a mesma coisa vai valer para o alfa, né? Vai valer para o ângulo alfa do vetor V2. Ou seja, quem que é o seno do ângulo alfa? Quem é o seno do ângulo alfa? Quem é o seno do ângulo alfa? Cateto oposto, módulo de V2y sobre cateto. Vamos fazer da mesma cor do vetor? Eu usei as componentes, tá? Em cor branca. Aqui eu vou usar em cor laranja para poder diferenciar, tá? Vamos usar a mesma cor. Então vamos lá. Seno do ângulo alfa, tá? É cateto oposto. O cateto oposto é o V2y, módulo de V2y. Olha lá, ó. Módulo de V2y sobre a hipotenusa. A hipotenusa ali é o módulo de V2. Maravilha. Isso implica que o V2y é igual a módulo de V2 vezes seno do ângulo alfa. Tem uma tabelinha, tá? Para ângulos de 30, 45 e 60, alunos. Se você tem dificuldade, pega essa tabelinha e estuda com essa tabelinha. O cosseno do ângulo alfa, nós estamos lá em V2, alunos. Na decomposição com V2, certo? Maravilha. O cosseno do ângulo alfa seria o quê? Seria módulo de V2x sobre módulo de V2, correto? Módulo de V2x é módulo de V2 vezes o cosseno do ângulo alfa. Maravilha, multiplicando em cruz, né? Na forma cruzada aí, pessoal usa aí nos ensinos fundamentais, temos aí. Boa, professor, boa, alunos, tá aí, ó. Se eu quiser calcular, tá? A componente Vx de qualquer vetor, basta eu pegar o ângulo dela, alfa, extrair o cosseno e multiplicar pelo módulo do vetor. Correto? Se eu quiser extrair o VY, a componente VY, calcular a componente VY, basta eu saber o seno do ângulo θ com a horizontal, tá? E multiplicar pelo módulo do vetor. Ô Luiz Caio, então quer dizer o seguinte, aqui nós temos um quadrado, Luiz Caio, professor Luiz Caio, Ferreira, ó, aqui nós temos um quadrado, professor, aqui, ó, certo? Isso aqui é um quadrado, um retângulo, perdão. Aqui tem um outro ângulo.
Esse outro ângulo é a diferença de 90 menos θ. Vamos colocar isso aqui como um ângulo beta, vai. Quer dizer que eu posso fazer cateto oposto sobre hipotenusa aqui também? Claro. Você pode usar esse ângulo aqui em cima. Ó. Só que o cateto oposto aqui agora vai ser o V1x. E aí, com o módulo de V1. Correto? Seno de beta, o cateto oposto vai ser V1x. Eu vou achar o V1x. Vai dar o mesmo valor que eu utilizei aqui? Vai dar esse mesmo valor aqui, professor? Sim. O Vx vai dar o mesmo valor lá de cima. E por que dá o mesmo valor? Por uma razão muito simples. Θ e beta são ângulos complementares. Certo? Significa que o seno de θ é igual ao cosseno de beta. E o seno de beta é igual ao cosseno de θ. Tá certo? Então são ângulos complementares. Vou até deixar uma palhinha aqui, ó. Aqui para vocês, vou deixar em vermelho que seno de θ é igual ao cosseno de beta. Aqui, ó, esses dois aqui. Isso é válido aqui também, ó. Aqui também tem um ângulo, né? Complementar a alfa, que eu posso chamar ele de gama, né? Opa, deixa eu de gama. E aí o seno de gama é igual ao cosseno de alfa. Tá certo? Seno de alfa é igual ao cosseno de gama e vice-versa. Correto? Só para vocês entenderem aqui. Beleza? Entenderam, alunos? Compreendeu? E aí, como é que ficaria esses vetores? Professor, então quer dizer que o seguinte, né? Eu já dando um insight aí na base canônica, tá? O que é base canônica? Base canônica é um vetor unitário escrito na forma IJK. Só que nós vamos ficar só na forma IJ. Quem que é I? São todas as unidades do vetor na coordenada x, tá? Na abscissa x, correto? Decomposto na abscissa x. E quem é o J? O J são todos os vetores decompostos, a unidade vetorial decomposta na vertical, em Y. Como funciona isso, professor? Bom, então temos aí os dois vetores decompostos nas coordenadas x e y, tá? E o aluno, ele confunde algumas coisas que é bom a gente esclarecer aqui. Aluno, módulo do vetor é uma coisa, tá? A representação do vetor no plano cartesiano é outra completamente diferente. Eu vou escrever o vetor V1. O vetor V1, ele é representado por V1x mais V1y. Ou seja, ele tem uma coordenada em x horizontal e uma coordenada em y vertical. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver um vetor assim, ó, aqui, e aqui for 7 e aqui for 8, eu posso escrever ele 8 mais 7? Sim. Só que agora nós vamos entrar no conceito da base canônica. Tá? O que é a base canônica? A base canônica é um vetor unitário, tá? Já deixei notado aqui, ó. I e J, certo? Isso aqui é chamado de versor, ou seja, ele tem valor 1. Isso quer dizer que 7, eu tenho 7 unidades do vetor V1, certo? Suponhamos que aqui seja o vetor V1, 7, 8, tá? Vou explicar por números para vocês entenderem. Esse 7, ele surgiu nada mais do vetor V1 vezes o seno de θ, vezes o cosseno de θ, perdão, deu 7. Quando eu peguei o vetor V1 e multipliquei pelo seno de θ, deu 8. Tá? Suponhamos aí, falando a grosso modo. Aqui tem 7 unidades de vetor na coordenada x. Então quer dizer que eu posso escrever o vetor V1 como sendo 7i, né? Ô alunos, deixa eu caprichar aqui um pouquinho. 7i mais 8j. Isso aí é a base canônica IJ. Ou seja, cada j aqui é uma unidade do vetor na coordenada y. Cada i é uma unidade de vetor na coordenada x. Então eu posso escrevê-lo nesse formato 7i. Estou fazendo um rascunho, tá? Espera aí que eu vou escrever bonitinho já já. Nesse formato.
Agora, o módulo desse vetor, alunos, não confunda módulo com a representação vetorial. Aí eu faço teorema de Pitágoras, porque aqui tem um triângulo retângulo, ó. Aí vai ser 7 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Próxima aula nós vamos fazer um exercício com a base canônica, que vocês vão ver que vai ficar, ó, mamão com açúcar. Isso aqui é a base canônica. Todo vetor pode ser escrito na base canônica, todo vetor pode ser escrito na decomposição de dois vetores Vx e Vy, tá certo? Coordenada vertical e horizontal. Como que eu percebo isso na natureza, professor? No dia a dia. Joga uma pedra, faz um lançamento horizontal de uma pedra. Ela não vai subir e vai horizontalmente. Ela executa dois movimentos. O movimento de ida, né, de velocidade horizontal, e o movimento de subida vertical. Na decomposição desses dois, na união desses dois vetores, me gera o vetor V, né, inclinado. Tá certo? Qualquer movimento que você faz na diagonal, você está executando dois movimentos. Tá certo? Um horizontal e outro vertical. E a base canônica, ela facilita a interpretação. Então, nesse esquema aqui, Vx e Vy, um vetor pode ser assim representado. Correto? Então, alunos, como que eu vou escrever esse vetor V1, que é diferente do módulo, tá? Esse vetor V1 vai ser escrito como módulo de V1 vezes o cosseno do ângulo θ, o Vx não é isso? Olha lá o Vx, ó, V1x, não é? V1x, é? Olha lá, ó. Perdão, certo? Mais módulo de V1 vezes o seno do ângulo θ. Aqui, ó, as duas coordenadas, tá lá, uma aqui e outra aqui, ó, não é isso? De vez em quando eu esqueço de colocar a setinha em cima dos vetores, mas é uma falha nada convencional, tá? Não interfere na nossa proposta aqui. Então eu tenho isso, certo? Bom, então o V1, ele vai poder ser escrito como? Alunos, vou chamar esse aqui de um valor A, que eu não sei quanto que é. Pode ser dado 7, 8, 9, 10, 30, 40, 50, 200, 1000, eu não sei. Vou chamar de A, tá? Não tem a seta, tá? Porque aqui é um valor, é um número real. Aqui eu vou chamar de B, certo? Deu um valor B. Bom, o módulo, né? Porque nós estamos falando do módulo. Módulo igual a A, módulo igual a B. Então o vetor V pode ser representado como sendo A e... Não, antes de tudo, ó, eu vou escrever V1, módulo de V1, vezes o cosseno de θ e... Tá? Já vou escrever na base canônica. Aqui não está na base canônica, aqui eu estou escrevendo na base canônica. Mais módulo de V1 vezes seno de θj. Correto? Maravilha, certo? Agora eu vou escrever na base canônica o valor dele. Quanto que é V1 vezes cosseno de θ? Vale A. Então aqui eu vou ter AI mais... Quanto que vale V1, módulo de V1 vezes seno θ? Vale B. B vezes J. Maravilha! Base canônica. Está aí a representação do vetor na base canônica, representação do vetor em coordenadas XY, módulo. E qual que seria o módulo, professor? Qual que seria o módulo de V1 ao quadrado? Ó, o módulo é o A ao quadrado mais B ao quadrado. Você pega esses dois valores aqui da base canônica, eleva ao quadrado e monta o teorema de Pitágoras aí, ó. Aqui é o módulo. Tá certo? Maravilha, alunos. Maravilha. Ô, professor, os dois vetores lá, V1 e V2, estão na mesma origem. V1 e V2 na mesma origem. Eu posso, professor, fazer a resultante desses dois vetores? Claro que pode. Vou fazer de régua para você. Ó, vou pegar minha reguinha aqui. Vamos lá, eu posso sim. Ó, olha só, V1. V1, eu vou projetar V1 aqui, ó. Maravilha. Olha lá V1, ó. Estou fazendo a resultante de V1 com V2. Olha só V2. Olha lá V2, ó. Vou projetá-lo aqui. Vai ficar meio bagunçado aí, mas acho que vai dar para vocês entenderem. Ó o vetor resultante, ó. De uma cor diferente, partindo da origem, do mesmo ponto. Ó o vetor resultante de V1 e V2, certo? Olha lá, R1 e 2, certo? V1 e V2, tá certo? Ah, posso calcular esse vetor resultante pelo cosseno, né? Usando a lei do cosseno, gama e beta? Com certeza, maravilha, certo?
Alunos, vamos fazer um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui com números agora. Você acompanha esse exemplo, essa aula. Na próxima aula a gente volta para fechar a aula de vetores, tá? Vamos fazer um pacote de 5 aulas para você entender passo a passo todas as entradas e não ter mais dúvida, tá certo? Vamos ao exemplo? Bom, alunos, nós vamos fazer um exemplo aqui, né, para escrever esses vetores, fazer a decomposição dos vetores V1 e V2, utilizando números, porque eu usei uma sopa de letras ali, o aluno tem uma dificuldade de usar variáveis, né? Quando é letra, ele, ai, professor, tem muita letra, ele gosta de número, porque 2 vezes 2 é 4, né? A vezes B é AB, se confunde, mas nós vamos trabalhar aqui, esse exemplo aqui, ele vai funcionar como um exercício até, né? Eu vou escrever aqui exemplo, né? Ó, eu vou escrever aqui exemplo, mas ele vai funcionar como um exercício, tá? E já treinando aí a decomposição de vetores. Como nós havíamos dito, né? Vamos decompor o vetor V1 em X, olha lá, o que vai me gerar? Vai me gerar um V1x. Esse mesmo vetor, ele pode ser projetado na coordenada Y, ó, e aí eu vou ter o V1y aqui, ó. Eita letrinha, mas chegamos lá. V1y, tá aqui, maravilha. Olha só, aluno, faço a projeção aqui para fechar, né, o módulo dos vetores. Projeto o Vx aqui, pronto, eu tenho o fechamento aqui, V1x, fazendo sem régua para a gente ir mais rápido. E a formação do triângulo retângulo. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem vai ser o meu Vx? Já fazendo diretamente, usa as anotações, alunos, que o módulo de Vx, né, que das imagens anteriores, tá? Da aula. Vai ser módulo de V1 vezes o cosseno do ângulo. Qual o ângulo que está aqui na horizontal? 30 graus. Módulo de V1x, nós estamos calculando o módulo da componente horizontal, vai me dar quanto? O vetor V1 vale 200. Cosseno de 30 é meio. Opa, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, isso vai me dar 100 raiz de 3 unidades de vetor. Deixa a raiz de 3 dentro da raiz de 3. Ah, professor, pode extrair a raiz de 3? 1,71 aproximadamente, 73? Não, deixa a raiz de 3 aqui, vai. Vamos deixar ela aqui. Vamos mexer não, é uma constante, tá certo? Unidades de vetor, U. Então, ó, já fazendo diretamente, sem seno, cateto oposto, hipotenusa, escrever isso tudo outra vez, tá? Módulo de V1y o vetor V1 é o 200, então módulo de V1 é 200 vezes meio, que é seno de 30, pega a tabelinha lá da trigonometria, isso vai me dar 100 unidades de vetor. Maravilha, aí ó, tem as duas unidades aí. Então, professor, quer dizer que se eu pegar e fizer módulo de V1 ao quadrado é igual, né? Módulo de V1x ao quadrado mais módulo de V1y ao quadrado, se eu fizer essa conta aqui, ó, perdão pela displicência aqui, alunos, se eu fizer essa conta aqui, vai me dar, eu vou voltar a ter 200, ou seja, colocar isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, e dentro de uma raiz quadrada, no teorema de Pitágoras, vou voltar a ter 200? Claro, matematicamente sim, né? Então tá aqui, ó, módulo de V1, né? Deixa eu fazer um pouquinho mais aqui embaixo, tá? Então, módulo de V1 ao quadrado é igual ao módulo de V1x ao quadrado mais módulo de V1y ao quadrado. Isso aqui é igual, essa relação é igual. Correto? Porque é um teorema de Pitágoras. Ô, professor, o senhor falou que era complementar na aula passada, no vídeo, num tempo anterior à aula, perdão, que aqui era 60 graus, eu poderia usar esse 60 cateto oposto sobre hipotenusa que vai dar o mesmo valor. Sim. Aí aqui, ó, que é cosseno de 30, você vai colocar seno de 60, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, usando esse triângulo retângulo aqui, ó. Ó, tá? Usando esse triângulo retângulo, correto? E aqui onde é seno, você vai colocar o seno de 30, você vai colocar o cosseno de 60 e vai chegar nos mesmos resultados. Maravilha! Vamos escrever o vetor
V1 na base canônica, como é que ele ficaria representado na base canônica, alunos? A base canônica é uma base famosa, que facilita, a base canônica veio para facilitar o cálculo vetorial, né, no plano cartesiano. Então, V1, módulo, né, V1 não é o módulo de V1, hein? Módulo de V1 tá aqui, ó. Não é módulo, tá? O módulo se calcula assim. V1 é quem? É V1x mais V1y, não é? Assim representado? E escrevendo ele com a base canônica, né, de composição vetorial em versores aí, quem é o meu V1x? O meu V1x deu 100 raiz de 3. I, por que I? Coordenada x. O I representa que ele é no eixo x, né? Decomposição no eixo x. Correto? E o y, olha lá, ó, me deu 100J. Ou seja, decomposição do vetor V1 no eixo OY. Tá certo? Maravilha, né? Maravilha. Agora, o V2, alunos, vai acontecer a mesma coisa, alunos. Vou até fazer coloridinho aqui, ó. V2 vai acontecer a mesma coisa. Só que o V2 está sobre um ângulo de 45 graus, né? Então, módulo de V2x, o que é o módulo de V2x? Decomposição do vetor no eixo x, vetor V2. Vai ser o módulo de V2 vezes o cosseno de 45 graus, certo? Módulo de V2y, decomposição do vetor no eixo OY, né, no plano vertical. Vai ser módulo de V2 vezes o seno de 45. Ambos seno e cosseno, ó, ambos seno e cosseno são valores de 40, seno de 45 e cosseno de 45 tem na tabelinha raiz de 2 sobre 2. Então, o meu vetor V2x, certo? O módulo de vetor V2x, nada mais vai ser do que 100 vezes raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 2 sobre 2, correto? O módulo do V2 é 100, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aí, fazendo as simplificações, vai ficar 50 raiz de 2. Unidades de vetor. Maravilha! Maravilha! Agora, o V2y segue em anexo, né? Mesma linha de raciocínio. Quem é o V2? 100. Módulo de V2 é 100. Quem é o seno de 45, raiz de 2 sobre 2? Aqui eu vou ter a mesma coisa, 50 raiz de 2 unidades de vetores. Aluno, se eu fizer o módulo lá, v ao quadrado mais vx ao quadrado, vai voltar a ter 100, professor? Sim, claro, eu volto no mesmo módulo de V2, correto? E eu vou escrever o V2 na base canônica. V2 na base canônica. Quem é a base canônica? Aqui, ó, representação dos vetores no plano cartesiano é diferente de módulo. Módulo é outra coisa. Vou repetir isso até vocês pegarem. Vamos lá. Quem é o vetor V2x? 50 raiz de 2 e projeção desse vetor na coordenada OX, certo? Eixo OX. Mas quem é o VY? 50 raiz de 2J. Representação do vetor na coordenada OY. Tá aqui, ó. Vocês estão duvidando? Quanto que vai valer isso aqui? Isso aqui vale 50 raiz de 2, essa distância. Quando eu projeto ele aqui 50 raiz de 2. E esse aqui, professor, o outro vai valer meio, o outro vai valer 100 raiz de 3, né? E 100 unidades, tá certo? São as projeções, correto? Maravilha? Entenderam isso? Boa!
tá aí os dois vetores escritos na base canônica, decomposição com ângulos de 45 e 30 graus, usando seno e cosseno, tá certo? Ô professor, olha só, quer dizer que se eu pegar esse vetor aqui, régua, ó, o meu vetor aqui, V1, olha lá, professor, V1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, vamos lá. Aqui, 1, 2, 3, 4, isso, ele vai aparecer aqui. E o outro vetor aqui, olha lá, projeção V2 e aqui V1. Vamos lá, fazendo a lei do paralelograma. Eu vou ter uma resultante aqui, R1 e R2, professor. Resultante R1, vetor 1 e 2. Como que eu calculo o módulo dessa resultante? Usando a lei do cosseno nesse ângulo aqui, ó. Aqui é 60 mais 45 aqui, correto? 60 daqui, 45 daqui, 105 graus. Quer dizer que eu tenho que fazer a lei do cosseno para 105 graus? Sim, módulo de R1 e 2, lembra da aula passada? Ao quadrado é igual módulo de V1 ao quadrado mais módulo de V2 ao quadrado, aqui tudo vetorial, duas vezes módulo de V1 vezes módulo de V2 vezes o cosseno de 105 graus. Aí bate na calculadora científica aí, calcula, mas para 120, 150 graus o aluno sabe, correto? Maravilha, maravilha, tá aí, ó, maravilha. Os vetores decompostos nas coordenadas x e y, né, decomposto no plano cartesiano, escrito na base canônica, correto? IJ, é IJK porque é no espaço, né, mas como nós estamos trabalhando em duas coordenadas cartesianas x e y, no R2, então só IJ, e fizemos aí a lei do cosseno para achar a resultante desses dois vetores, tá certo? Maravilha, alunos!